Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liliane e hoje, nessa terça-feira, o assunto a disciplina de hoje é a disciplina de geografia, certo? Então, na semana passada, nós falamos sobre. é, Nós falamos na semana passada sobre, deixa eu ver aqui, o povo brasileiro. Lembra que nós falamos sobre o povo brasileiro e falamos sobre etnias, né? Falamos sobre como que o povo brasileiro foi formado, né? E eu falei a palavrinha miscigenação. Vocês estão lembrados disso? Pronto. Na aula de geografia da semana passada, a tia jogou no ar uma palavrinha chamada miscigenação. E hoje nós vamos dar uma ênfase maior a essa palavrinha. Hoje essa palavrinha vai ser o destaque da nossa aula, porque nós vamos falar só sobre miscigenação. É isso mesmo. E na aula passada eu comecei falando sobre miscigenação, disse o que que era. Vocês lembram o que que era? Hein? Alguém lembra aí o que eu falei que é miscigenação? Eu falei que no Brasil ocorreu a miscigenação, que por isso o Brasil era um país de um povo tão bonito, tão lindo, porque tinha acontecido a miscigenação. Alguém lembra o que é miscigenação? Gente, miscigenação é a mistura. Nós somos todos misturados. Aqui no Brasil não tem as pessoas do mesmo tipo. Não é tudo loiro, do olho azul, ou tudo negro, ou tudo índio, ou tudo com olhinho puxado. Não. Aqui no Brasil tem de tudo. Tem de tudo. Às vezes na minha casa pode ser tudo negro e no vizinho ser tudo meio que índio. E logo do lado ser tudo assim, ó, japonesinho. Ou então na mesma casa ter essa mistura. Pode acontecer. Por quê? Somos um povo miscigenado. É isso mesmo. Então vamos ver o que é miscigenação. Vamos relembrar aí que hoje o foco é miscigenação. Miscigenação. Vamos lá. Miscigenação ou mestiçagem significa a mistura de elementos de diferentes etnias, religiões, arte e que vão originar um terceiro elemento. Então, miscigenação ou mestiçagem é a mistura, não só das etnias, mas também de regiões, de arte, e que vão dar origem ao terceiro elemento, né? A miscigenação é uma das características marcantes do povo brasileiro, do povo e da cultura brasileira. No entanto, ao longo do tempo, este conceito foi aproveitado por várias ideologias para justificar as qualidades ou os defeitos também do país, né? Miscigenação étnica. Então, o que é a miscigenação étnica? Nós falamos sobre étnica na semana passada, né? Então, vamos falar sobre a miscigenação étnica. A miscigenação étnica acontece entre pessoas que não possuem as mesmas características de biotipo físico. Não devemos usar a palavra raça para se referir a esse fenômeno, pois para os seres humanos só existe uma raça, a humana. Atualmente prefere-se empregar o termo etnia para diferenciar os distintos grupos humanos. Para fins de estudo, a humanidade é dividida em 3 grandes grupos étnicos: brancos, negros e amarelos. Nesse último, amarelo, estão incluídos indígenas, tá? Então, gente, antigamente, né, as pessoas falavam que o ser humano era dividido em raças, mas hoje em dia não se usa mais esse termo.
Porque não somos divididos em raça. Somos humanos e pronto. A outra raça seria os animais. Então, entre os humanos, todo mundo é humano. Então, assim, o melhor jeito de falar de como somos divididos é falar que somos divididos em 3 grupos étnicos, certo? Não em raças. Somos divididos em grupos étnicos, brancos, negros e amarelos. E quando a tia fala em amarelo, a tia está falando também sobre os índios. Eles estão incluídos no amarelo, tá? Então, olha aqui que imagem bonita que a tia colocou, que a tia trouxe aqui para vocês, ó, né? A nossa mistura. Olha como nós somos misturados, somos lindos, hein? Haverá miscigenação, por exemplo, quando um negro e um branco gerarem um filho. Por isso, não se considera miscigenação quando 2 pessoas com a mesma cor da pele, mesmo que pertençam a nacionalidades diferentes, gerem outro indivíduo. Então, gente, se, por exemplo, eu sou um negro, eu sou lá da África, e eu me caso e tenho um filho com um negro aqui no Brasil. Isso não é miscigenação. Eles são de regiões diferentes, mas eles têm, eles são do mesmo grupo étnico, são negros. Então não tem a miscigenação, não existe a miscigenação. É negro com negro. Não é branco com branco, também não é miscigenação. Por quê? Mesmo que eu esteja em regiões diferentes, vamos dizer que eu sou branca brasileira e caso com um branco italiano. É branco com branco. Não tem miscigenação nisso, certo? Dá diferença quando mistura branco com negro, negro com índio, índio com branco, branco com... Enfim, aí sim é chamado de miscigenação, certo? É importante destacar que etnia não se confunde com nacionalidade, viu? Não é o lugar que nasceu, tem nada a ver, não se confunda. Por exemplo, qual será a etnia do filho de um alemão e um sueco, ou vice-versa? Sabemos que a maioria dos alemães e suecos é branca, mas o que dizer daqueles que são imigrantes? Porém, possuem a nacionalidade alemã ou sueca. Assim, o conceito de nacionalidade é mais abrangente do que de etnia. Então, tem que ver, a etnia é uma, a nacionalidade é outra, tá? Agora, a miscigenação do povo brasileiro, que é o assunto mais interessante aqui pra gente, né? Pela sua formação histórica, o Brasil é um país miscigenado cultural e etnicamente. Quando eu falo cultural, é da culinária, da religião, isso é cultural. Nós somos também uma mistura nessa questão de festas, comidas, religião. Somos miscigenados nessa parte cultural. E eticamente, que é os humanos em si, né? A etnia brancos, negros e amarelo índio, né? Os portugueses, que eram brancos, tiveram filhos com índias e negras. Por sua vez, os negros também se uniram com indígenas. Os filhos nascidos dessa união foram classificados pelo tom da pele, como mulatos, cafuzes e caboclos. Cada um dessas uniões posteriormente receberiam outros nomes, que eu falei na aula passada, né? Isso gerou uma sociedade onde a cor da pele determinava o lugar que o indivíduo ocupava. Então, antigamente, a cor da sua pele determinava o lugar, né, que você ocupava no Brasil. Pardos. Atualmente, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utiliza a classificação pardo para aqueles que se autodeclaram miscigenados. No entanto, esta denominação existe desde o censo de 1872. O primeiro registro da palavra pardo pode ser encontrado na carta de Pero Vaz Caminha, que a utiliza para descrever a cor da pele dos indígenas. Então, lá no ano de 1500, quando nem o IBGE nem existia ainda, o Pero Vaz Caminha mandou uma carta, ele veio aqui, né? Ele veio aqui no Brasil, ele conheceu os índios, ele tinha o dever de enviar uma carta prestando contas ao rei.
E nessa carta, ele descreveu como que era aqui, como que eram as florestas, como é que eram os animais, e ele descreveu a cor dos índios como pardo. Então, a primeira vez que eu ouvi falar em pardo foi através do Pero Vaz de Caminha, em 1500, viu? A miscigenação do Brasil foi tema de estudo de vários pensadores e até hoje essa questão é debatida pelos movimentos negro e indígena. Durante a maior parte da história brasileira, notamos que a miscigenação ocorre pela via masculina. O branco europeu tinha filhos com a indígena e a negra. Isso reflete o poder do homem na sociedade colonial. Então aqui, ó, negro, índia, negra, índia e branco. Miscigenação no século XIX. Na segunda metade do século XIX, parte da elite brasileira se perguntava sobre os motivos do atraso brasileiro em relação a outros países. Uma das ideias mais difundidas, especialmente pelo positivismo, era que a mestiçagem não era algo bom. Nada a ver, né, gente? Eles diziam isso, que mestiçagem, a miscigenação não era algo bom, por isso que o Brasil era atrasado. Assim começa o processo de branqueamento da população. Como eles achavam que miscigenação não era bom branco casar com negra nem com índia, eles começaram um processo chamado branqueamento, com a vinda de vários imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas de café. Parte da elite acreditava que os brancos se uniriam com os negros e estes desapareceriam do território nacional. Eles queriam acabar, então, com os negros, né? Eles achavam que se branco casasse com negro, ia nascer os brancos e aí ia acabando os negros, iam ficando minoria até acabar. Miscigenação e embranquecimento. Atualmente, o conceito de miscigenação vem sendo questionado no Brasil. Essa reflexão surge a partir do momento quando os miscigenados se dão conta que estariam numa espécie de limbo entre negro e branco. Eles achavam que eles não tinham cor, porque eles não eram nem negro e nem branco. Também no movimento em favor das cotas raciais ajudou a questionar a definição de mestiço no Brasil. Quando surgiu esse negócio de faculdade pública para negros, aí as pessoas não sabiam mais se elas eram negros ou brancos. Então, houve esse questionamento, né? Hoje em dia já se sabem que somos todos miscigenados. Geralmente, as pessoas que têm ascendentes negros, mas possuem a cor da pele clara, não se identificam como negras, mas sim como brancas. A miscigenação só é vista de forma positiva quanto mais clara for a cor da pele, mais liso for o cabelo e menos pronunciado for o nariz, por exemplo. Por isso, a condição de miscigenado vem sendo revista. Isso ajudou autores como Machado de Assis ou a compositora Chiquinha Gonzaga a serem reivindicados como negros. Então, gente, quando surgiu, então, esse negócio de cotas raciais, aí as pessoas começaram a se declarar como negro. E houve a dúvida, porque eu sou filho de negro, mas eu sou branca? E eu sou branca ou negra? Então, hoje em dia, a pessoa se autodeclara, certo? Hoje em dia, é você quem diz qual é a sua cor, porque você é miscigenado. Você pode muito bem nascer branco e ser negro. Ou você nascer mais moreninho e tal, e a sua família toda é branca. E aí? Hoje em dia, o que conta é o jeito que você se declara. Eu me declaro branco, eu me declaro pardo, eu me declaro negro. É como você se depara, certo? Hoje em dia tem vários movimentos de pessoas que se consideram negras e que querem que a maioria, que as pessoas negras, elas se declarem negras. Não só na hora de pedir cotas da faculdade, mas sim em todos os momentos. Por quê? Porque ser negro não é nada de ruim, não tem nada de ruim em ser negro, como a gente via antigamente, quando a gente achava antigamente. Ser negro é ser brasileiro. É isso mesmo. Por quê? Mesmo que a gente tenha a cor da pele branquinha, a gente tem lá nos nossos ancestrais alguém negro. Com certeza. Viu? Às vezes, como eu,
Você acha que eu sou negra? Mas eu tenho uma parte negra dentro de mim. Porque lá atrás, né? Meu avô era negro, meu pai já nasceu assim, ó, meio café com leite, né? Aí, meu pai, que era meio assim, café com leite, casou com a minha mãe, que era mais branca, e eu nasci branca. Mas eu não tenho negro dentro de mim? Claro que eu tenho, porque meus antecedentes, meus ancestrais eram negros. Então eu tenho também o negro. Tanto é que a minha irmã já é mais café com leite, ó, né? Café com leite é o pardo, né? Quando a gente fala de se assumir, assumir o negro, assumir que ele é negro, porque o que que tem? É a gente, Brasil. Brasil é todo miscigenado. Isso que é bonito. Isso que é bonito de ver, isso é que é bonito de falar, tá certo? Então, quando você for falar da sua cor, você fala sempre, eu sou miscigenado. Eu tenho um branco, eu tenho um índio, eu tenho um negro dentro de mim. Eu sou colorido. O Brasil é colorido, não é? Isso que é bonito. Nós temos uma atividade em folha, certo? Que fala só tem perguntas sobre miscigenação, sobre a aula de hoje, né? Que essa aula de hoje é a continuação da aula da semana passada, que falava sobre o povo brasileiro. Então, a aula da semana passada foi no livro e a atividade de hoje é na folha. Se a gente tivesse todos, né, num dia normal, numa aula normal, a gente faria mesmo no caderno, na aula, na sala, né? Como tem um pouco na sala, um pouco de aluno na sala, um pouco de aluno em casa, então a gente vai fazer essa atividade toda em folha, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, sintam-se todos miscigenados, coloridos, o Brasil é um arco-íris, certo? E sintam-se todos importantes, porque se não fosse cada povo que teve aqui no Brasil, a gente hoje não seria esse Brasil tão rico, etnicamente, culturalmente, né? A gente não seria esse país lindo e maravilhoso. Eu amo meu país. Espero que vocês também amem o país de vocês. Grande beijo e até a próxima.